بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sem dúvida que todos os louvores são para Allah. Nós o louvamos, a Ele imploramos o socorro e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal das nossas almas e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que mereça realmente ser adorada, além de Allah, o único, sem parceiros, e testemunho que Muhammad é o servo e o mensageiro de Allah. Bem-vindos a todos. Hoje, na sexta-feira, dia 23 do mês de Rabi'in Thani de 1441, que equivale ao dia 20 de dezembro de 2019. Continuamos a nossa leitura e a tradução no livro do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, Ad-Durus al-Muhimma, as lições importantes para a comunidade. Na aula anterior iniciámos a leitura e a tradução do segundo tipo de politeísmo, segundo tipo de shirk, que é a shirk al-asghar, o pequeno politeísmo. Continuamos nesta aula o detalhe do pequeno politeísmo, e o Sheikh diz: أما الشرك الأصغر فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في تعريفه: هو ما ثبت بالنصوص من الكتاب أو السنة تسميته شركا، ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر، يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوق الله. مثلا عندما يقول رجل مخاطبا آخر: ما شاء الله وشئت، هذا شرك أصغر. ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول ذلك قال: أجعلتني والله عدلا، وفي الرواية ندا، قل ما شاء الله وحده. هذا مجرد لفظ، فالرجل عندما قال هذه الكلمة لم يقصد أن يسوي بين مشيئة العبد ومشيئة الرب عز وجل، فإنه لو كان يقصد ذلك حتى لو لم ينطق بهذه الكلمة يكفر الكفر الأكبر، للتسوية التي جعلها بين المخلوق وبين الخالق في شيء من خصائص الرب سبحانه. فهذه اللفظة لما كانت لفظة شركية وجب أن تصان الألسن عنها، مع أن الألفاظ الشركية عندما تصحح لكثير من الناس يقولون لم نقصد. ولهذا يسمي العلماء هذا النوع من الشرك شرك الألفاظ، فيقال حتى لو لم تقصد ما تجوز. هذا شرك يجب أن تصان عنه اللسان، ومثل هذا سيأتي عليه أمثلة ساق الشيخ رحمه الله تعالى جملة منها. يسمى شركا أصغر لأنه أطلق عليه في النصوص بأنه شرك، ولكنه لا يبلغ حتى الشرك الأكبر. قال رحمه الله تعالى: ولكنه ليس من جنس الشرك الأكبر،
يعني ليس فيه تسوية لغير الله بالله في شيء من حقوقه أو شيء من خصائصه. Então, traduzimos a palavra do Sheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala, que é a base da nossa explicação e do nosso comentário, do comentário que estamos a traduzir. E o Sheikh vai comentar, vai explicar a palavra do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, dizendo: quanto ao pequeno shirk, o pequeno politeísmo, o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, disse, na sua definição, é o que foi chamado nos textos sagrados, é o que foi chamado shirk, é o que foi chamado politeísmo nos textos sagrados, mas que não é considerado, ou que não é do tipo ou do género do grande shirk. Aqui o Sheikh repete o que foi dito na aula anterior. Diz que a definição do Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, que o Sheikh Abdul Aziz ibn Baz nos deu neste livro, do pequeno shirk, é que é o que foi chamado nos textos sagrados shirk, mas que não atinge, mas que não é do tipo ou do género do grande shirk. Quer dizer que é um tipo de politeísmo onde não é dado parceiros a Allah. Neste tipo de politeísmo, quer dizer, a shirk al-asghar, o pequeno politeísmo, não é dado parceiros ou semelhantes a Allah subhanahu wa ta'ala. Foi desta forma que o Sheikh disse, quer dizer que é um tipo de politeísmo onde não é dado parceiros a Allah ou não lhe é assemelhado algo ou alguém num dos seus direitos exclusivos. É um tipo de politeísmo onde não é dado parceiros a Allah, ou melhor dizendo, não lhe é assemelhado algo ou alguém num dos seus direitos exclusivos. Depois o Sheikh diz, por exemplo, e aqui o Sheikh vai nos dar um exemplo de pequeno politeísmo. Por exemplo, quando uma pessoa se dirige a outra dizendo: isto foi a vontade de Allah e a tua. Isto foi a vontade de Allah e a tua. Esta frase é considerada como fazendo parte do pequeno politeísmo. Esta frase é muito repetida, mesmo no Kitab Tawhid, no livro no livro do monoteísmo puro, Kitab Tawhid, há um capítulo que fala de maneira detalhada desta frase e de outros tipos de frase. E a frase muito conhecida, Ma sha Allahu wa shi't, que traduzi por isto foi a vontade de Allah e a tua. O Sheikh diz que esta frase, esta expressão, é considerada como pequeno politeísmo, pequeno shirk, shirkun asghar. E por esta razão, quando o profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ouviu um homem lhe dizer esta frase, quer dizer que houve um homem que se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wa sallam com esta expressão exatamente. Esta pessoa disse ao profeta sallallahu alaihi wa sallam: isto foi a vontade de Allah e a tua. Isto foi a vontade de Allah e a tua. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam ouviu este homem dizer esta expressão, respondeu-lhe, a resposta que lhe deu foi: colocaste-me ao mesmo nível que Allah. Fez-lhe a pergunta. E é uma pergunta que está a condenar este acto. Quer dizer que é
ao mesmo tempo de ser uma pergunta, é uma condenação. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: colocaste-me ao mesmo nível que Allah, igualaste-me a Allah. E numa outra versão desta narração, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: colocaste-me ou fizeste de mim um parceiro de Allah, o parceiro de Allah. Utilizou a palavra parceiro, niddan. Quer dizer, fizeste de mim o parceiro de Allah. Então aqui, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, depois de ter ouvido este homem dizer tal expressão, o profeta sallallahu alaihi wa sallam corrigiu imediatamente a expressão deste homem. E o que este homem disse? Lhe dizendo, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, depois de ter ouvido este homem e de lhe ter respondido por uma pergunta que é ao mesmo tempo uma condenação à sua palavra, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse a este homem: diz, isto foi a vontade de Allah unicamente. Isto foi a vontade de Allah unicamente. Quer dizer que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou a este homem de não igualar entre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala e a sua vontade, a vontade do profeta sallallahu alaihi wa sallam, mas disse-lhe pelo contrário: isto é a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala unicamente. Esta narração foi narrada por Ibn Abbas radiyallahu anhuma e foi relatada por Ahmad Ibn Majah e foi autentificada por Al-Albani. Então o Sheikh continua o seu comentário dizendo: esta frase, ou esta expressão, é considerada como pequeno shirk. E aqui o Sheikh vai nos dar uma regra muito importante que não podemos esquecer. E temos de ficar atentos a esta palavra. O Sheikh diz: esta frase, ou esta expressão, é considerada como pequeno shirk, shirkun asghar, se for unicamente uma coisa dita com a língua e que não seja uma crença. Pois se for uma crença que a pessoa tem no seu coração, então esta pessoa comete um acto de grande politeísmo, mesmo sem a pronunciar com a língua. Repito o que o Sheikh diz. O Sheikh nos diz que esta palavra que foi mencionada anteriormente, na narração do profeta sallallahu alaihi wa sallam, isto foi a vontade de Allah e a tua, esta palavra, que dissemos que é, ou melhor dizendo, que o Sheikh diz que faz parte do pequeno politeísmo, shirkun asghar, é considerada, esta expressão é considerada fazendo parte do pequeno politeísmo, com a condição que seja unicamente uma palavra dita com a língua. Quer dizer que é uma palavra que sai da boca da pessoa, sem intenção, mas que no coração desta pessoa, esta pessoa sabe que é unicamente a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Mas aquele que diz com a língua e que tem esta crença no coração que algum acto seja a vontade de Allah e a vontade de uma criatura e que mete a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala ao mesmo nível que a vontade de uma das suas criaturas, então aqui, este acto, esta palavra que esta pessoa diz, já não é considerada como shirkun asghar, como pequeno shirk, mas sim como grande shirk, shirkun akbar. Porquê? Porque foi uma palavra dita com a língua e que é acompanhada de uma crença com o coração. Quer dizer que a pessoa no seu coração tem a fé que a vontade de Allah e a vontade das criaturas está ao mesmo nível.
neste caso, é um acto de grande politeísmo. É unicamente considerado como um acto de pequeno politeísmo se for unicamente dito com a língua e não com o coração, e que não seja uma crença no coração. Depois o Sheikh continua dizendo, e aqui o Sheikh vai nos falar do Sheikh Ibn Baz, onde diz, o Sheikh, quer dizer o Sheikh Abdulaziz Ibn Baz, diz que nesta narração, este homem não teve a intenção, ou melhor dizendo, desculpem, aqui é a palavra do Sheikh Abdul Razak e não a palavra do Sheikh Abdulaziz Ibn Baz. Eu estava-me a enganar. É a palavra do Sheikh Abdul Razak al-Badr na explicação da palavra do Sheikh Abdulaziz Ibn Baz e na explicação desta expressão. O Sheikh Abdul Razak al-Badr diz que nesta narração, este homem que se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam não teve a intenção de associar a vontade do servo, e neste caso do profeta sallallahu alaihi wasallam, à vontade do Senhor, de Allah Azza wa Jal. O Sheikh diz que este homem que se dirigiu ao profeta sallallahu alaihi wasallam não tinha a intenção de associar a vontade do profeta sallallahu alaihi wasallam à vontade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, sabendo que esta frase, esta expressão, é uma expressão de politeísmo, é proibido de a pronunciar. E aqui eu digo que não é porque o politeísmo, este tipo de politeísmo, o chamamos pequeno politeísmo, que podemos cometer. E isto é uma coisa muito importante a saber. Que não é lá por se chamar pequeno politeísmo que não faz mal. Mesmo se for pequeno politeísmo, é mais grave que todos os outros pecados. É gravíssimo mesmo o pequeno politeísmo. É gravíssimo mesmo o pequeno politeísmo. E podemos fazer uma parênteses, sabendo que há muitos sábios que têm como opinião que, e já mencionámos isso anteriormente noutras aulas, que o grande e o pequeno politeísmo não serão perdoados se a pessoa morre sem se arrepender. Há uma pequena divergência entre os sábios da Sunna, entre o facto, será que o pequeno politeísmo entra neste castigo ou é só o grande politeísmo? O grande politeísmo, não há dúvida nenhuma que aquele que morre sem se arrepender do grande politeísmo, esta pessoa irá para o inferno eternamente e não entrará no paraíso. E não será perdoada. Mas a divergência é no facto, será que o pequeno politeísmo também entra neste castigo? Porquê? Porque, afinal de contas, chama-se shirk. E Allah subhanahu wa ta'ala يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala diz, consoante o sentido do versículo, que sem dúvida Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa aquele que lhe dá parceiros e que, além disso, perdoa a quem quer. Quer dizer que o shirk Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa àquele que morre sem se arrepender, mas que os outros pecados, todos os outros pecados, aquele que morre os cometendo e sem se arrepender, Allah subhanahu wa ta'ala pode perdoar a tal pessoa. Há sábios que dizem e que têm como opinião que mesmo o pequeno shirk, o pequeno politeísmo, entra neste castigo. Então, temos de ter muito cuidado a não pensar que é pequeno politeísmo, não há problema. Há um grande problema. Não devemos cometer nem o grande nem o pequeno. E nem o que é oculto. Então continuamos a tradução da palavra do Sheikh. O Sheikh diz, então, sabendo que esta frase, esta expressão é uma expressão de politeísmo, é proibido de pronunciar. E é obrigatório de proteger
as nossas línguas de tal expressão. Ou melhor dizendo, de tais expressões, de tais palavras. Porque aqui demos um exemplo, mas exemplos já há vários. Há outras expressões, outras palavras de pequeno politeísmo. Então o Sheikh diz depois, mesmo se a maior parte das pessoas que pronunciam esta expressão e outros tipos de expressões, e que lhes é dito de não o fazer, quer dizer, às vezes há pessoas que dizem palavras de politeísmo, e a pessoa quando lhe diz, irmão, isso é uma palavra de politeísmo, não deves fazer, não deves dizê-la. As pessoas, de maneira geral, dizem, como o Sheikh diz, não o dizemos ou não o pronunciamos de maneira intencional. Quer dizer, de maneira voluntária. Quer dizer que estas palavras saem da nossa boca sem querer. Melhor dizendo, é unicamente uma palavra dita com a língua, mas que não sai do coração, não sai de uma crença no coração. O Sheikh nos diz que na explicação que é por esta razão que os sábios chamaram estas frases, estas expressões, shirk al-alfaz, as palavras, as frases, as expressões de politeísmo. E isto é um capítulo, como mencionei anteriormente, que é bem detalhado e de melhor forma no livro do monoteísmo puro, Kitab al-Tawhid, onde há um capítulo que fala unicamente de shirk al-alfaz, as palavras, as expressões de politeísmo. Então, mesmo se as pessoas dizem que é só uma palavra dita com a língua e que não é uma crença que saia do coração, temos de lhes dizer que não é permitido de dizer, de pronunciar tais coisas. Temos de dizer às pessoas que não temos o direito de pronunciar tais palavras, mesmo se é dito só com a língua. Mesmo se as pessoas dizem, mas afinal eu não tenho intenção e foi de maneira involuntária, saiu, mas não acredito no que disse. Isto não é permitido dizer lá yajuz. E a pessoa não deve dizer e não deve deixar passar nunca tais palavras que seja da sua própria boca, que saia da sua própria boca, ou dos que estão em seu redor, ou dos que conhece, ou dos que encontra no masjid ou na rua ou em qualquer lugar. A pessoa tem de lutar contra o politeísmo de maneira com educação, isso é muito importante. A da'wa tem de ser feita de maneira inteligente, não precisa de ser feita com violência, tem de ser feita com muito respeito, falar às pessoas de maneira uma maneira decente e lhes explicar de maneira doce que estas palavras são shirk e que não convém de o dizer porque é gravíssimo e que é perigoso para a pessoa dizer tais palavras. E aqui é importante de mencionar também um ponto importante, e convém de dizer que esta frase que foi dita, esta frase que mencionámos anteriormente, que foi a palavra que estava na narração do profeta sallallahu alaihi wasallam, isto foi a vontade de Allah e a tua. Esta frase, se for dita de outra forma, é permitida. Quer dizer que esta frase, se mudarmos uma palavra desta frase, esta frase torna-se permitida e não proibida. Se dissermos, por exemplo, isto foi a vontade de Allah e depois a tua, esta frase é autorizada. A que é proibida é isto foi a vontade de Allah e a tua.
Quer dizer e. Aqui estamos a igualar entre a vontade de Allah e a vontade do servo. Mas se a pessoa disser isto foi a vontade de Allah e depois a tua, desta forma é uma frase permitida, pois desigualamos entre a vontade de Allah e a vontade do servo. Aqui estamos a desigualar entre a vontade de Allah subhanahu wa ta'ala e a vontade do servo, da criatura. E colocamos a vontade de Allah acima de qualquer outra vontade. Através da palavra depois. Através da palavra depois. Repito a frase que é permitida. Isto foi a vontade de Allah e depois a tua. Depois o Sheikh diz que mais exemplos de pequeno politeísmo vão ser mencionados pelo Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Exemplos que foram chamados shirk, politeísmo, nos textos sagrados, mas que não atingem o nível do grande shirk, do grande politeísmo, como por exemplo a ostentação, a exibição em certos actos e também o juramento em nome do outro que é Allah. Então as nossas próximas aulas serão sobre estes dois exemplos. O primeiro que é a ostentação, a exibição em certos actos e também o juramento, o facto de jurar em nome de outro que é Allah subhanahu wa ta'ala. Ficamos por aqui. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك